Oi, povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui contar um pouco pra vocês de como foi o meu parto normal pelo SUS. Hoje tá fazendo 30 dias que a Laura nasceu. Eu queria trazer esse vídeo aqui um pouco antes pra vocês, mas a gente tava nessa adaptação de bebê novo, de horários e tudo. Então demorou um pouco mais pra eu vir contar pra vocês de como foi o meu parto. Então, vamos lá. Hoje tá com 30 dias, né, que a Laura nasceu. E tudo começou no domingo. Pra quem não sabe, eu tenho uma filha de 7 anos, que é a Júlia. E a Júlia fez aniversário no dia 18 de fevereiro. E caiu numa terça-feira. E eu liguei pra minha mãe, conversei com ela, tal, que eu queria fazer um bolinho. Caso ainda não tivesse ainda ganhado o bebê, eu queria fazer um bolinho pra gente poder comemorar e não passar em branco. Isso era numa terça-feira e a gente combinou de fazer isso no domingo. Quando foi no domingo, eu e meu esposo, a gente acordou, tomou café e tudo. E a gente foi numa atacadista comprar algumas coisas pra fazer alguns brigadeiros, comprar bexiga. A gente foi comprar algumas coisas no atacado. Aí eu acordei e tudo, a gente foi e eu já tava sentindo algumas dores, sabe? Umas cólicas que vinham e iam embora, mas nada que incomodava tanto. E a gente foi lá no atacadista, né? Tudo bem até então. Eu tava sentindo algumas dores, mas nada que fosse muito. E eu fui pra casa, minha mãe me ligou perguntando a hora que eu ia buscar o bolo lá na casa dela. E eu falei assim, ó, mãe, eu vou enrolar os brigadeiros aqui pra deixar as coisas adiantado. E vou ir buscar o bolo. Então eu fui pra casa, enrolei todos os brigadeiros, coloquei na geladeira, a gente organizou algumas coisas e eu fui pra casa da minha mãe buscar o bolo. Chegou lá, tinha uma abóbora lá maravilhosa, eu falei pra ela que eu não ia comer. Quando eu cheguei lá, tinha uma abóbora muito bonita lá. E eu comecei a almoçar e minha mãe sentada na mesa comigo, a gente conversando. E vinham as cólicas e ia embora, tava uma coisa assim meio que incomodava, mas nada de muito. E minha mãe percebeu e perguntou, falou, mas você já tá sentindo dor, né? Eu falei assim, mãe, tô sentindo umas cólicazinhas e tal, mas deve ser cansaço. Então a gente pegou o bolo, foi pra casa, chegou em casa, eu e meu esposo começou a encher bexiga, arrumar a mesa. Foi só um bolinho mesmo pros mais próximos, pra avó e pros padrinhos, pro tio e tal. Foi só uma coisa bem íntima. E a gente cantou parabéns, tudo isso já era noite. A gente deu uma paradinha aqui pra poder amamentar a Laura. Então, continuando. Isso já era noite, quando a gente cantou parabéns. E a gente cantou parabéns, todo mundo foi embora. E as cólicas estavam ficando mais frequentes, mas até então tava aguentando firme. Aí todo mundo foi embora e meu esposo falou assim, eu tô com fome, eu queria jantar. Aí eu falei pra ele, você quer que eu faça um omelete e tal? Ele falou assim, não, vai descansar. Eu falei, não, vou fazer. E quando eu fui fazer o omelete e tal, fazer um arroz, uma coisa assim pra eles poderem jantar. Mesmo eu tinha comido o bolo, não queria jantar. E fui fazer um omelete pra eles. Aí a dor começou a apertar. E eu fazendo omelete, toda vez que eu sentia uma cólica forte, eu pedia pra ele ver a hora. Então até então tava vindo de 20 em 20 minutos, às vezes vinha de 17 em 17, mas tava nessa faixa de tempo. Aí eu fiz o omelete, eles comeram tudo, aí eu comentei com ele, eu falei assim, eu vou tomar um banho e eu vou deitar porque eu tô sentindo essas dores, deve ser cansaço pelo dia de hoje, eu fiz muito esforço, andei pra caramba, tudo, eu vou tomar um banho e vou descansar. E falei pra ele, eu vou deitar e vou desmaiar, porque eu tava muito cansada. Ok, deitei, era mais ou menos umas 10 horas, tomei um banho e deitei, era mais ou menos umas 10 horas da noite. Gente, das 10 da noite até a hora que eu acordei, que foi umas meia-noite, eu dormi direto, assim. Acho que eu nem mudei de posição, de tão direto que eu dormi. Quando foi meia-noite e pouco, mais ou menos, eu comecei a sentir umas dores bem fortes, mas eu tava tão cansada que entre uma dor e outra eu tentava cochilar. Vinha uma cólica, assim, bem forte, já a contração, e quando passava eu tentava cochilar de novo, de tão cansada que eu tava. Até eu cair na real que eu tava já tendo contração forte e acordar,
Eu tive umas cinco cólicas fortes assim, e tentava dormir no meio delas, porque eu tava muito cansada. Até que não deu mais, a dor realmente me acordou. E eu me mexendo na cama, quando eu levantei um pouco, ele acordou. Aí ele perguntou, você tá sentindo dor? Eu falei assim, acho que eu vou levantar, terminar de arrumar minha bolsa, que eu não tinha terminado ainda de arrumar minha bolsa que eu ia levar pra maternidade. Faltava colocar algumas coisas dentro. Aí eu falei pra ele, acho que eu vou levantar, vou terminar de arrumar minha bolsa, porque eu tô sentindo uma dor um pouco mais forte. Gente, lembrando que eu me considero uma pessoa, assim, resistente pra dor. Então, assim, talvez o meu nível de dor que eu tava sentindo, pra começo, talvez a pessoa já teria ido pro hospital. Mas eu decidi esperar. Aí, quando eu fui levantar, a gente tava dormindo no chão. No último mês de gestação, ele pegava o colchão da cama e colocava lá na sala, porque já tava bastante incômodo pra mim dormir na cama. E quando eu fui levantar, eu senti uma aguinha escorrendo e falei pra ele, acho que minha bolsa estourou. Aí ele olhou e falou, não é nada. Só que como eu tava deitada, a água escorreu por baixo, né? Então quando ele olhou, ele não viu nada. Aí eu levantei, fui tomar banho e tal. Quando eu terminei de tomar banho, ele ficou na porta conversando comigo. Quando eu terminei de tomar banho, escorreu bastante água. Aí eu falei, minha bolsa estourou. Mesmo assim, continuei tranquila, que foi o que o médico falou. Se a bolsa estourar, não precisa sair correndo pro hospital. Pode tomar banho, pode pegar suas coisas, não precisa se desesperar. E como da minha primeira gestação, a minha bolsa também estourou em casa às 5 horas da manhã e a Júlia foi nascer ao meio-dia, eu sabia que eu não precisava sair correndo porque a bolsa tinha estourado. E assim eu fiz. Terminei de arrumar minha bolsa, me arrumei. Aí ele falou assim que ia na casa da mãe dele chamar alguém pra poder olhar a Júlia, pra gente poder ir pro hospital. Nesse meio tempo eu falei, já que ele vai lá até alguém acordar na casa dele, abrir o portão, ele entrar e tal e alguém descer, ainda botei um tempo. Vou fazer o quê? Vou passar uma maquiagem na cara. E aí fui passar uma maquiagem. E as dores estavam vindo bem mais frequentes. Estava vindo tipo de 5 em 5 minutos. Aí eu parava, respirava, aguentava aquela dor e continuava fazendo o que eu tava fazendo. Aí o padrinho da Júlia desceu pra ficar com ela. Ele pegou as minhas coisas, peguei meus documentos, tudo muito tranquilo e desci. E quando a gente entrou no carro, as dores já estavam vindo mais forte. E assim que a gente saiu de carro, passou uns 2 minutos, veio uma contração bem forte. E eu apertava o ombro dele e ele parava o carro. Como tava de madrugada, ele conseguia parar no meio da rua normal e depois prosseguir. E daqui pro hospital, é bem próximo da minha casa o hospital, chega a ser tipo uns 10 minutos ou menos. Daqui pro hospital eu tive umas 5 contração, mais ou menos. Aí quando chegou lá no hospital, a gente entrou, lá tem um estacionamento bem grande, a gente colocou o carro lá no estacionamento. E ele perguntou, você quer que eu te deixe na porta da recepção e depois vou colocar o carro no estacionamento? Eu falei, não, já vamos colocar o carro no estacionamento e a gente vai andando de boa. Porque eu pensei, o quê? Quanto mais eu andar, eu vou chegar lá com mais dilatação, então pra mim é melhor. Gente, a Laura tá gemendo aqui, eu vou pegar um pouquinho ela, já volto pra conversar com vocês. Prontinho. E a gente colocou o carro lá no estacionamento e esse hospital onde eu ganhei a Laura é um hospital bem grande, é um prédio muito grande. E quando a gente colocou o carro lá no estacionamento, eu olhei assim pro prédio e falei, meu Deus, que eu entre aqui, que eu saia daqui tão boa quanto eu tô entrando. Que eu saia daqui com muita saúde, porque a gente sabe que um parto, assim, pode acontecer muitas coisas, né? E eu tava com esse sentimento, assim, de... não sei se de medo, de insegurança, que a gente nunca sabe o que a gente vai encarar dali pra frente. Quando a gente chega ali no hospital, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente entrou no hospital, tinham seguranças lá, o hospital vazio, deserto, segurança já vem auxiliar a gente, apertar o botão do elevador, muito gentis eles. Então eu subi e eu pensei o quê? Por eu estar chegando aqui de madrugada, nossa, eu vou ser atendida rápido, gente, engano meu, a gente subiu pra maternidade, passou lá na recepção, fez um papel lá, que eram uns adesivos já com número de leito. E ela me deu uns papéis, a gente subiu pra maternidade e tinha uma mulher lá limpando a recepção e não tinha ninguém lá.
tinha uma mulher lá, uma gestante com o esposo dela, mas ela tava com medicação na veia, tava super bem conversando com ele. E não tinha ninguém lá. Eu coloquei minha ficha lá na mesa e fiquei aguardando. E as contrações vindo mais forte. Quando a contração vinha, eu abraçava o meu esposo, colocava a cabeça no peito dele, esperava passar e depois continuava conversando com ele como se nada tivesse acontecido. Porque contração é uma coisa muito louca. A contração vem, é uma dor que te tira o foco e quando vai embora parece que nada aconteceu. E quando a contração vinha, eu concentrava, ficava ali quieta e quando a contração ia embora a gente continuava conversando. E quando a contração vinha, eu ficava quieta, ele falava, tá tendo contração? E eu não conseguia responder, porque eu tava sentindo dor, eu queria me concentrar naquilo. E quando a contração foi embora, eu falei, ó, vamos combinar uma coisa? Quando eu ficar quieta, não fala comigo que eu não vou conseguir te responder. E o tempo foi passando e nada de ninguém vir. E ficou naquela e tinha um segurança lá perto do elevador. Ele veio e foi lá dentro. Acho que ele falou com alguém, eu vi ele conversando com alguém. E aí depois veio uma enfermeira, não sei se médica, não sei se enfermeira, e me chamou. Aí perguntou o que eu tava sentindo, qual era a minha queixa. E eu falei que minha bolsa já tinha estourado, que eu tava tendo contração frequente, que eu tava com dor e tal. Coisa que a gente relata o que tá sentindo. Aí ela falou assim, olha, eu vou fazer um cardiotoque. Gente, eu não sei se fala cardiotoque ou se fala cardiotoco. Sei que é aquele que você coloca o aparelhinho lá na barriga pra poder escutar o batimento cardíaco do bebê. E vai saindo aquela folhinha lá da máquina. Aí eu sentei lá na poltrona. Ela colocou na minha barriga e aquele aparelho, ele demora 20 minutos pra apitar. Então você tem que ficar ali monitorando o batimento cardíaco do bebê por 20 minutos. E sentada, a contração doía mais. Então, desde a hora que eu cheguei no hospital, eu ficava conversando com meu esposo tudo em pé. Porque quando eu sentava, eu percebi que a contração doía mais. Então, eu fiquei a todo momento em pé. E aí eu fiquei ali sentada, fazendo... Pode? Fiquei ali sentada fazendo aquele procedimento por 20 minutos. E sentada aquele negócio doía muito mais, a contração doía muito mais. Então eu mexia pra um lado, mexia pro outro, até que os 20 minutos acabou. Gente, quando você tá sentindo dor, 20 minutos parece 20 horas. Então aquele negócio acabou, ela pegou a folhinha do batimento do bebê, colocou junto com meus documentos e falou assim, olha, vai ali pro corredor que o médico vai te chamar. Quando eu fui pro corredor, eu vi o médico conversando e tudo, e quem tava lá na sala com ele era essa gestante. Quando eu cheguei, já estava lá com o esposo dela. E tá que digita, eu tava bem na porta do consultório, ele tá que digita, tá que conversa, e a dor já tava ficando assim, tipo, nível 5. Pra dor de parto, gente, eu tô colocando assim, tipo, dor de dente e tal, aí cada dor é uma dor, eu tô falando nível 5 pra dor de parto. E ele tá que digita e tá que conversa, nada de me chamar, e a dor já tava mais forte. E nessa hora eu percebi que eu fazia uma posição que aliviava a contração. Eu não sei se eu vou conseguir uma foto dessa posição, mas se eu conseguir eu vou deixar aqui pra vocês verem como era que eu ficava. Eu agachava, o meu esposo ficava em pé, eu dava a mão pra ele e agachava segurando a mão dele. Não sei se eu vou conseguir, eu vou colocar aqui pra vocês como eu ficava. E a Laura tá aqui resmungando. E demorou pra caramba pra essa mulher sair da... Pera aí, eu vou pegar ela. Meu Deus. E demorou pra caramba pra ela poder sair. Gente, no final do vídeo eu mostro ela direitinho pra vocês. Que ela tá dormindo. E demorou pra caramba pra ela poder sair da sala. E até que, enfim, ele me chamou. Eu entrei na sala, ele ficou fazendo um turbilhão de perguntas sobre como tinha sido o meu primeiro parto, em que ano que tinha nascido, se eu tinha tido alguma
diabetes, pressão alta na minha primeira gestação, perguntou sobre a segunda, porque que eu tava fazendo acompanhamento, perguntou 1000 coisas. E eu já tava assim, sem paciência de ficar respondendo o que ele tava perguntando. Aí ele falou assim, olha, tira a parte de baixo da roupa, deita ali que a gente vai fazer o toque. Ele saiu por 1 minuto, voltou, fez o toque. E quando ele fez o toque, ele falou assim, olha, você tá com 3 dedos e meio. Eu falei, graças a Deus. Por quê? Porque da minha primeira gestação, eu cheguei lá com 1 centímetro de dilatação. Não tive evolução nenhuma. Eles me colocaram no soro com ocitocina. E mesmo assim, eu não tive dilatação nenhuma. Então, eu já tá com 3 dedos e meio ali. Eu falei assim, graças a Deus, então, tudo indica que vai ser um parto normal. E ele fez o toque, viu que tava com 3 dedos e meio, preencheu alguns papéis e falou que ia me encaminhar pra internação. Aí ele falou, você aguarda aqui. Nisso, meu esposo tava comigo dentro da sala. Ele falou, você aguarda aqui, que eles vão te chamar pra te dar uma roupa e te dar um leito. O que foi, meu amor? Big shot. Eles vão te chamar pra te dar um leito e te dar uma camisola. Aí a gente ficou ali, meu esposo tava encostado na parede e eu ficava fazendo essa posição toda vez que a contração vinha. Mas tava assim, já tava querendo ficar pra nível 6 essa dor. Até que a enfermeira me chamou, me deu uma camisola. Eu fiquei num quarto onde tinha 2 camas e tava separado pela aquele... Sabe aquele divisor de leito, né? Eu vi que tinha uma mulher do outro lado também com o esposo dela e eu do lado de cá. E ela falou, Paloma, a gente vai fazer 2 processos. Primeiro eu vou tirar um pouco de sangue pra gente mandar, pra gente poder fazer exame e tudo. E o segundo passo é eu colocar um acesso. Bom, gente, continuando, ela tirou bastante sangue numa seringa bem grossa, assim. E graças a Deus ela conseguiu achar a veia rápido e o sangue também veio rápido. Porque quando eu fui fazer aquele teste de curva glicêmica, nossa, foi um sacrifício pra poder achar a veia. E o sangue demorou muito pra descer, porque a enfermeira falou que eu tava com muita placa de gordura no sangue. Então foi um sacrifício pra poder conseguir tirar o sangue. E dessa vez o sangue veio bem rápido e eu dei graças a Deus. Bom, ela fez isso, colocou um acesso na minha veia, tirou esse sangue e eu fiquei lá na cama, lá no leito, por uns 10 minutos, eu creio. E depois ela veio e falou assim, olha, meninas, eu vou ter que trocar vocês de quarto, porque esse aqui vai entrar pra limpeza, então eu quero que vocês vão lá pro quarto do fundo. Eu levantei, meu esposo pegou minhas coisas e a gente foi lá pro quarto do fundo. E a dor começou a apertar. Eu não queria ficar deitada, nem sentada. A única posição, assim, que melhor passava a dor era em pé. Então, eu ficava em pé. Desde a hora que eu cheguei, eu ficava em pé. E tinha uma janela bem grande, assim, no quarto que dava pra ver a rua. Porque a maternidade era no 2º andar, então era, tipo, praticamente de frente pra rua, assim. Essa janela bem mais alta, óbvio, da rua. Mas era um nível que dava pra ver bem a rua. E eu ficava olhando pelaquela janela e pensando, sabe, meu Deus, que horas que eu vou sair daqui bem carregando minha filha? Eu não vejo a hora, porque você não vê a hora daquilo tudo acabar e você tá com seu bebê nos braços e poder ir embora. Mas nem sabia o que aquilo só tava começando. Então eu fiquei ali sentindo dor, a dor só aumentando. E chegou uma hora que não tinha mais intervalo. Contração é assim, você vem, vai diminuindo o tempo, de 3 em 3 minutos, de 2 em 2 e de 1 em 1 minuto. Só que eu tava tendo contração e eu não tava tendo tempo mais entre uma contração e outra. Ela vinha muito rápido e não dava tempo nem de eu relaxar pra ficar preparada pra próxima contração. Tava vendo assim, muito uma atrás da outra. E quando a dor chegou assim, já no nível 7... Eu tava com muita dor, eu tava muito cansada, muito cansada. Eu falei pro meu esposo, vai lá e pergunta pra alguém se eu posso tomar banho. Eu vi uma porta, deduzi que ali era um banheiro. E eu tinha visto alguns relatos de parto, as meninas falando que quando tomava um banho quente, ajudava a aliviar a dor. E eu falei pra ele, vai lá perguntar
se eu posso tomar banho. Por que eu mandei perguntar? Porque a minha bolsa já tava estourada. Então eu pedi pra ele perguntar se eu poderia tomar banho. E ele voltou falando que não tinha ninguém. A gente tinha muita grávida, então não era toda hora que você via médico ali na recepção, nem enfermeiro. Aí passou uns 5 minutos, ele foi perguntar de novo e ele voltou falando que sim, que elas falou que eu poderia tomar banho. E assim que eu entrei no banheiro, o chuveiro era muito forte e muito quente, só que o banheiro era bem pequeno. E assim que eu entrei no banheiro, uma enfermeira bateu na porta e falou pro meu esposo que ela queria colher um exame. Mas só que eu poderia tomar banho o quanto eu quisesse. Só que eu preferi sair rápido, que eu falei assim, enquanto eu adiantar pra mim, adiantar pra elas, isso vai acabar mais cedo. E eu saí logo do banho, coloquei minha camisola de novo, e ela veio, furou meu outro braço, não sei porquê, ela colheu mais sangue. E nessa hora eu perguntei pra ela, que horas vão me dar analgesia? E ela falou na hora certa. E eu falei, que horas que é a hora certa? Ela foi ignorante comigo, automaticamente eu fui ignorante com ela. E ela colheu aquele sangue, eu não lembro se ela respondeu a minha pergunta, que horas era a hora certa. E ela foi embora. E nessa hora eu tava muito cansada, foi aí que eu deitei. E eu falava pro meu esposo a todo momento, eu tô muito cansada, eu tô muito cansada. E chegou uma hora que eu olhei pra ele e falei assim, eu não aguento mais, eu tô no meu limite, eu não tô aguentando mais. E passou tempo, cada contração que vinha eu falava pra ele que eu não tava aguentando mais, que eu tava muito cansada. E chegou uma hora que ele reconheceu que realmente eu tava no meu limite, que eu não tava aguentando mais. Ele tava inquieto porque ele não podia fazer nada e vendo toda aquela situação. Ele saiu e voltou. Quando ele voltou com uma médica. Gente, eu dei graças a Deus. Eu falei assim, ai gente, agora eu sei porque que eu casei com esse cara. Porque ele soube reconhecer que eu realmente não tava aguentando mais e foi atrás de alguém. E quando ele veio com a médica, ela falou que ia fazer o toque, perguntou se o banho tinha aliviado, e eu falei só na hora. E ela fez o toque e falou assim, olha, você tá com 7,5 dedos de dilatação. Oi, meu amor. E nessa hora me deu uma força, assim, pra falar assim, agora falta pouco. Que de 7,5 para 10, que é quando a gente começa a fazer a expulsão do bebê, falta pouco. Gente, essa força que me deu dela falar que tava com 7,5 dedos durou só até a próxima contração. Porque eu tava muito fraca. E eu sentia muita dor no ânus, muita. Toda hora que eles vinham me perguntar alguma coisa, questionar, eu falava, eu tô sentindo muita dor no ânus, muita, assim, tava tirando o meu foco. Aquela dor, tava assim, fora do comum, tava doendo muito. E veio uma enfermeira e falou assim, olha, Paloma, eu vou colocar aqui na sua veia um pouco de... Gente, eu esqueci o nome. Glicose. Eu vou colocar na sua veia um pouco de glicose, porque a médica pediu pra colocar porque você tá muito fraca, senão você não vai aguentar na hora do parto, você não vai aguentar. E você já tá muitas horas aqui, a gente vai colocar um pouco de glicose na sua veia pra te dar um pouco de força. Ela colocou um pouco de glicose e eu já tava assim, gente, no nível de dor 9, eu já tava assim, fora de mim. Chegou uma hora que eu fiquei de frente pra janela, assim, os carros passando, as pessoas passando, e a lágrima começou a escorrer, assim, automaticamente dos meus olhos, porque eu já tava sem forças, eu já não via mais o que eu podia fazer pra poder melhorar aquilo, já tava muitas horas ali, eu tava, assim, exausta, e eu olhei, assim, pra janela e falei assim, meu Deus, ou o senhor entra com providência, ou eu não vou aguentar, porque eu já cheguei no meu limite. E realmente, gente, naquela hora eu conversei com Deus, porque eu não via mais solução. Eu já tava, assim, num estado de dor que tava tirando o meu foco, tava, assim, fora de mim. Chega uma hora que você tá com tanta dor que você sai de si. Eu já estava nesse nível de dor. E logo depois que eu conversei com Deus, eu deitei um pouco e virei de costas pra porta. E eu vi que alguém entrou e falou alguma coisa com meu esposo e tava saindo. Quando a pessoa tava saindo, que eu vi que tinha alguém ali, eu olhei pra trás,
era um doutor. E eu falei, doutor, quando eu falei doutor, ele olhou pra trás e eu falei assim, eu quero uma analgesia, eu não tô aguentando mais. E ele falou, tá bom. Só que ele falou, tá bom, eu falei, vai fazer pouco caso de mim, ele não vai dar nada. Assim que ele saiu pela porta, eu ouvi ele falando com alguém, encaminha a Paloma Pontes pra analgesia. Gente, nessa hora, me deu mais um pouco de força que novamente acabou com a próxima contração. Aí veio uma médica e falou assim, olha, Paloma, a gente vai ver se tá tudo bem com você, se tá tudo bem com o bebê. E se tiver tudo ok, a gente vai te enviar pra analgesia. E eu pensei o quê? Ela vai fazer um toque, vai ver que tá tudo bem e já vai me encaminhar. Aí vem ela de novo com cardiotoque. E eu falei assim, gente, eu vou ter que ficar mais 20 minutos. Eu pensei comigo, né? Eu pensei que ela ia fazer um toque, já ia me enviar e ela ia fazer um exame que ia demorar 20 minutos. Então, pra uma contração que tava vindo tipo de 1 em 1 minuto, a todo momento, eu ia ter mais 20 contrações daquelas e eu tava assim, no nível de desgaste máximo. E não tinha jeito, ou eu aguentava fazer mais por 20 minutos daquilo ali, ou não tinha jeito, ou era aquilo ou não era nada. Ela colocou o aparelho, começou a escutar o coração do bebê e saiu. E eu todo momento falando pro meu esposo, não aguento mais, eu cheguei no meu limite, eu tô muito cansada, eu não tô aguentando. E aqueles 20 minutos demorou uma eternidade pra passar, até que enfim acabou. Ela olhou o papel, tava tudo ok, e ela me enviou pra analgesia. Me colocou numa cadeira de roda, me levou pra uma sala de parto. Chegou lá, quando eu entrei na sala, eu olhei assim pro lado, tinha um bercinho, que é aqueles bercinhos onde ele coloca o bebê assim que nasce. Tinha um lençolzinho assim, todo embrulhadinho dentro do bercinho. Tinha balança. Gente, eu olhei aquilo, me deu assim uma emoção de saber que daqui a pouco seria o meu bebê que estaria dentro daquele bercinho, que seria aquele lençol que ela ia usar. Sabe, eu fiquei assim, me deu uma emoção de saber que eu já tava na reta final e que logo aquilo ia acabar. E ela pediu pra eu sentar na cama e colocar as mãos no joelho. E depois ela veio e falou assim, olha, Paloma, o que acontece? A gente só tá com um analgesista e a demanda tá muito grande, ele não tá aqui no nosso andar e ele vai demorar um pouco. Gente, pra uma pessoa que tá nível hard de dor, ela não poderia falar coisa pior. Que eu pensei assim, nossa, já tô aqui, pronto. Ele vai me dar essa analgesia e acabou. Não, eu ia ter que esperar mais um pouco. E eu falei assim, mas quanto tempo isso vai demorar? Ela falou assim, eu não sei quanto tempo vai demorar. E passou uns 5 minutos, entrou um homem na sala, começou a mexer nos equipamentos, começou a pedir gases, começou a pedir algumas coisas. E eu falei, será que esse que é o analgesista? Porque ela falou que ia demorar, tipo, passou 5 minutos, ele tá aqui, será que é ele? Aí ele começou a pedir algumas coisas, aí caiu a minha ficha que sim, era o analgesista. E aí ele falou assim, olha, Paloma, a gente vai aplicar uma peridural em você, só que o seu bebê tá muito alto ainda. Essa analgesia, ela dura mais ou menos em torno de 2 horas, 2 horas e meia no máximo. Então, quando o seu bebê estiver preparado para nascer, você não vai estar anestesiada mais. Então, eu vou precisar da sua ajuda para que na hora do parto você empurre, porque você não vai estar mais anestesiada. A gente vai dar essa anestesia em você para você conseguir descansar um pouco e conseguir ter força na hora do parto. Gente, naquele momento eu tava aceitando qualquer coisa. E eu falei, tá bom. Ele começou o procedimento de aplicar a peridural em mim. E, gente, eu já tomei a RAC, que foi a cesárea que eu fiz na minha primeira gestação, e tomei a peridural dessa vez. Assim, a RAC, quando ele aplica, é uma picada, não doeu, tem pessoas que falam que dói ao extremo, não doeu, em mim pelo menos, e ele aplica, né, você fica naquela posição, e ele aplica, quando eu deitei eu já não sentia mais nada. A peridural é diferente, ela demora um pouco mais pra ser aplicada, porque ele coloca um catéter
E demora um pouco mais. Ele aplicou, eu senti um líquido subindo, um líquido gelado subindo pelo meu osso, assim. E senti um líquido descendo, assim, pela minha vértebra. E senti ele rodando um negócio, assim, demora um pouco mais. Mas também não dói, assim. Pela dor que você já tá sentindo, aquilo ali não é nada. E ele passou fita em todas as minhas costas, de fora a fora. Ele encheu minhas costas de fita. E ele trouxe uma bolinha que ficou aqui. E ele também pregou com fita, que acho que era o catéter. Que se caso eu precisasse de mais medicação, ele colocaria por ali. Ele pregou tudo. E passou assim uns minutinhos, a dor já começou a aliviar e eu já não sentia mais nada. E eu agradeci pra ele nessa hora. Eu falei, nossa, doutor, muito obrigado. Eu tava com muita dor. Conversei ali, gente. Eu conversava com as pessoas, mas acho que eu tava falando merda, porque eu tava fora de mim. E eu lembro que eu agradeci pra ele, tá? Um médico super gentil. E depois eu desci na cama, ela me colocou na cadeira de roda, falou que se eu me sentisse tonta era normal. E me levou de volta pro quarto. Gente, quando ela me levou de volta pro quarto, meu esposo tava lá me esperando, lá no quarto. Eu não sei se vocês já assistiram Moana, mas foi tipo TK saindo do quarto e voltando no Tefit. Sabe que é aquele monstro de larva saindo e depois voltando aquela pessoa super serena. Era eu. Porque eu saí dali, tipo, transbordando em dor. E quando eu voltei, nossa, parecia outra pessoa. E aí eu deitei na cama, eu troquei algumas palavras com meu esposo, que eu não lembro o que era. E nessa hora eu falei pra ele, vamos tirar uma foto. E aí ele tirou essa foto, vou colocar aqui a foto pra vocês poderem ver a foto que ele tirou nessa hora. E eu lembro que ele falou assim, aproveita que você não tá com dor e descansa. Gente, quando ele terminou de falar descansa, eu já tava roncando. Sabe, quando ele fechou a boca, acho que eu já tava dormindo. E eu dormi por um tempo, eu não sei quanto tempo eu dormi, mas ele falou que foi cerca de umas 2 horas, mais ou menos, de 1h40 a 2 horas. Ele falou que foi o tempo que eu dormi, gente, eu apaguei. Literalmente, eu deitei assim, acho que eu fiquei ali igual uma estátua, uma múmia, uma pedra. Eu acho que eu deitei ali, acho que eu nem respirei, de tão cansada que eu tava. E eu acordei sentindo uma pressão, eu senti uma pressão e eu acordei. E quando eu senti essa pressão, eu fiz força e eu senti que desceu muito líquido, mas não comentei nada com ele, continuei ali conversando com ele. Passou alguns minutos, eu senti essa pressão de novo, eu fiz força e eu senti que desceu muito líquido de novo. E eu falei pra ele, tá escorrendo muito líquido, dá uma olhada pra ver o que é. Ele levantou o lençol e falou assim, ó, é muita água e sangue. Quer que eu chame alguém? E eu falei, não chama ninguém. Se tudo der certo, eu vou fazer força e ela vai nascer aqui mesmo na cama. Falei pra ele. Nessa hora ele fez uma cara, tipo, como assim? Você é louca? E aí a pessoa, né, nada curiosa, eu tava sentindo, assim, alguma coisa, assim, não sei explicar, né? Eu tava sentindo uma pressão em alguma coisa. E eu falei, eu vou colocar o dedo pra ver o que é, pra ver se ela já tá baixa, pra ver se ela já tá aqui. Gente, quando eu coloquei o dedo, eu já senti, assim, o cabelinho dela. E eu olhei pra ele e eu falei assim, nossa, a cabeça dela já tá aqui embaixo. Quer sentir? Gente, eu jurava que ele ia falar não, porque ele é muito cagão. Eu não sei nem como ele aguentou ver aquele sangue e ver a pessoa me tirando sangue, eu tomando agulhada, porque ele é muito mole, muito mole. E eu jurei que ele ia falar que não. E ele falou assim, quero. Aí tinha uma pia, assim, pia, papel, tal. Ele foi, higienizou as mãos e colocou o dedo. E quando ele colocou, ele tirou rápido, porque ele se assustou com a cabecinha dela, que já tava bem baixa mesmo. Aí eu falei pra ele assim, chama alguém, né? Aí eu mudei de ideia, porque eu falei, né, vai que dá ruim. Aí eu pedi pra ele chamar alguém. Aí ele chamou, veio uma médica, fez o toque e falou, nossa, ela já tá aqui embaixo. E saiu, e quando ela saiu, eu escutei ela falando pra alguém, nossa, a bebê já tá embaixo. Eu falei, nossa, já tá aqui, rapidinho ela vai nascer, engano meu. Aí veio esse médico que, gente, tô com muita dor nas costas. Veio esse médico
que tinha me encaminhado pra analgesia e falou assim, ei, Paloma, vamos começar a fazer força? E eu falei, vamos. Aí ele me ensinando como era pra eu fazer força, ele falando que era pra eu fazer uma força de cocô. Mas, gente, eu tava com tanta dor no ânus, tanta dor, que, tipo, tava insuportável. Tipo, eu já acordei com analgesia já, assim, praticamente no zero. Então, eu já tinha começado a sentir essa dor no ânus de novo. Aí ele falou, ó, faz força de cocô, vamos lá. E quando eu começava a fazer força, ele queria contar até 30. Quando ele chegava no 10, eu soltava o fôlego, porque eu não conseguia fazer força até 30. Eu não consigo normal, imagina parindo. Aí eu fazia força, fazia, ele me ensinando ali como era pra eu fazer força. Ele ficou um pouco ali e saiu. Quando ele saiu, eu falei assim, ó, eu vou continuar fazendo força, porque eu faço até quando eu quiser e faço na hora que eu quiser, mas eu vou continuar. E continuei fazendo força mesmo sem ele. E quando ele voltou, ele viu que eu ainda tava continuando fazendo força. Ele falou assim, é isso aí, vamos lá, continuar. E eu fazendo força, porque ele falou, ele falou que a cabeça dela já tá aqui embaixo, então eu vou continuar fazendo força, né? Daqui a pouco tudo isso acaba, ela já vai nascer. E eu fazendo força, meu esposo ali segurando minha mão, às vezes segurava a minha perna, e eu ali fazendo força e nada. Aí ele falou assim, olha, se você quiser ficar em pé, também ajuda. Aí eu falei, vou ficar em pé. Fiquei em pé, fazia força, e a cama tinha grades de ferro. Então eu fiquei agachada, segurava nas grades de ferro e fazia força. Teve uma hora que eu fiquei fazendo força de olho fechado. E quando eu abri o olho, o médico não tava lá. E eu continuei fazendo força, agachada, segurava na barra de ferro, fazia força. Me ajudou muito segurar na barra e fazer força. E o médico não tava lá, e daqui a pouco eu escutei o médico, tipo, conversando com meu esposo e falando, isso aí, tá muito bem. Só que eu não tava vendo o médico. Mas, tipo, eu não tava nem cagando pra de onde tava vindo aquela voz. E eu segurava, fazia força, me estripava em fazer força e nada da Laura vir. E depois eu percebi, gente, que o médico tava do outro lado da cama, agachado, tipo, ele tava do outro lado de 4 lá, olhando por debaixo da cama se ela tava vindo ou se não tava. Nessa hora eu falei, meu, que comédia esse médico, que figura, que médico excelente. E ele tava agachado do outro lado da cama, porque eu tava, tipo, com a perna aberta, segurando, e ele tava vendo. E eu fiz força, e nada. Até que eu soltei a grade, coloquei as mãos no chão, fiquei com a perna aberta assim, com as mãos apoiadas no chão. Eu tava com meu cabelo solto, então o cabelo ficava na frente. E ele falou assim, Paloma, essa posição é muito ruim, porque eu não consigo ver se o bebê tá vindo. E eu não dei nem liga pra o que ele falou, e mesmo assim ele não mandou eu sair dessa posição. Ele falou que era ruim, mas ele também não mandou eu sair dessa posição, ele deixou eu continuar na posição que eu queria. E eu fiz força, quando eu levantei, ele falou, eu levantei e eu me senti muito tonta, e ele falou, deita um pouco. Aí eu deitei, continuei fazendo força. Gente, esse processo de expulsão foi muito demorado. Foram mais de 12 horas desde que a minha bolsa estourou até a hora que ela nasceu. Minha bolsa estourou por volta de meia-noite e pouco. Ela nasceu quase 2 horas da tarde, então foi um tempo muito longo. E ele falou, deita. Deitei, ele fazia o toque, falava isso aí, tá indo bem, tudo. E eu ali já exausta. Aí ele falou assim pro meu esposo, olha, pai, o cabelinho dela. Aí eu fiquei tipo, como assim, olha o cabelinho dela, né? Aí meu esposo tava assim, na altura do meu peito, ele botou a cabeça pro lado e falou assim, eu não falei pra você que ia ser cabeluda? Porque eu achava que ia ser carequinha e ele achava que ia ser cabeluda. Aí eu falei, meu, a cabeça da menina já tá aqui praticamente fora, né? Vou fazer mais umas 2 forças e vai vir. E fazia força e nada. Gente, eu fazia muita força. Que eu chegava assim ao rádio de tanta força que eu tava fazendo. E nada. Ele falou assim, vamos pra sala de parto. Ok, me colocou na cadeira de roda, me levou pra sala de parto. E falou assim, pai, corre lá e se troca. E, gente, quando eu deitei na mesa de parto, que tem um ferro assim por baixo da sua perna pra você segurar, eu senti uma ardência muito forte, então pra mim já era a cabeça dela saindo. E meu esposo tinha ido se trocar e não tava na sala, tipo, foi questão de segundos. E eu falei, cadê ele? E o médico falou, tá vindo. E eu falei, eu não vou fazer força, porque se eu fizer ela vai nascer.
engano meu novamente. E as enfermeiras, tipo, gente, tinha muito enfermeiro na sala. Eu não sei se eram residentes, eu sei que tinha, assim, uns 5, 6 enfermeiros e mais o médico. E eu falei assim, cadê ele? E o médico falou, tá vindo. E saiu, tipo, uns 4 enfermeiros correndo atrás dele. E ele falou que tava lá panguando, esperando alguém dar roupa pra ele. Aí a enfermeira falou, pai, você não vai assistir o parto? Ele falou, tô esperando a roupa. Ela falou, você tem que ir lá pegar, não sei na onde. Ele falou que saiu correndo pra pegar a roupa. Ele pensou que alguém ia lá dar roupa pra ele. Gente, foi questão de minutos. Ele entrou na sala. Quando ele entrou, eu continuei fazendo força. E eu falava pra ele, eu não tô aguentando mais fazer força. Ele queria contar até 30 e eu não tava aguentando. E todo momento eu olhava pro rosto do meu esposo e falava, eu não aguento mais. E ele falava só mais uma vez e me incentivando assim a todo momento. E o médico sentado assim na frente das minhas pernas, só que ele não mexia mais. Ele não colocava mais a mão, ele não colocava mais o dedo, ele só ficou ali olhando. E eu e meu esposo ali, eu fazia força, meu esposo me dando força e eu fazendo todo o trabalho ali. E ele não falava nada, não mexia em nada, ele deixou a gente bem à vontade. E a toda hora ele falava, olha pai, olha isso pai, olha isso pai. Ele perguntou pro meu esposo se meu esposo queria colocar o dedo pra sentir. Só que meu esposo já tinha colocado, mas ele não sabia, então ele ofereceu. E meu esposo falou que se sentia residente dele, de tanto que ele queria deixar o meu esposo por dentro do assunto. E aí uma hora ele falou assim, mãezinha, vamos fazer um corte? Vamos fazer um cortinho? E eu falei, não, porque, gente, eu já tava assim, morrendo de dor. Pra mim ele ia cortar aquilo ali, eu ia sentir mais dor. E eu falei, não. Falei, não. E continuei fazendo força. E o que tava acontecendo? Eu fazia força, só que eu não tinha fôlego pra segurar. Então a cabeça dela vinha um pouco. E quando eu soltava o fôlego, a cabeça voltava. Então ficou nisso, tipo, muito tempo. Porque eu não aguentava fazer uma força longa pra empurrar ela de vez. E a cabeça saía um pouco e voltava, saía um pouco e voltava. E eu não queria fazer o corte. E aí ele ofereceu pra fazer o corte. Eu falei que não queria. Entrou uma enfermeira na sala e falou assim, faz um cortezinho. Aí ele falou, ela não quer. Ele falou, né? Ela não quer. Ela falou, não. Aí ele falou, não, ela não quer. E, gente, médico maravilhoso, super me respeitou, sabe? E eu fui fazendo força, até que uma hora eu falei assim, gente, eu vou tirar a força aqui da onde eu não tenho mais e vou fazer a última força, porque se não vir, eu desisto. E eu fiz a última força, não veio, eu tive forças pra fazer mais uma, que foi a hora que meu esposo falou assim, faz por ela. E foi a hora que eu tirei força da onde eu não tinha, fiz a última força. E eu não senti ela saindo, eu só senti que ele jogou ela assim em cima de mim. E nessa hora eu fiquei muito emocionada, né? O meu esposo ficou muito emocionado, eu olhei pra ele. Deu pra ver que ele tava chorando, ele tava de máscara, mas deu pra ver que ele tava chorando. E eu agradeci muito a Deus, assim, naquela hora. Porque tinha sido um parto muito lindo, assim, um parto muito bonito. Né, foi uma coisa assim que eu fiz, né, meu esposo ali do meu lado a todo momento, então assim, sabe, às vezes assim, eu ainda me pego pensando assim, de como Deus é maravilhoso, como ele realizou um parto muito lindo, né, e ele colocou ela ali em cima de mim e ele falou assim, mãe, continua respirando fundo porque ela ainda tá ligada no cordão umbilical. Então continua respirando, porque você ainda tá respirando por ela. E eu lembro só de agradecer muito a Deus por eu ter pedido, né? Eu ter conversado com Deus que eu não aguentava mais e ter passado, tipo, 40 minutos ele ter mandado a solução, né? E a gente vê como Deus é fiel nessas horas, que a gente pede, ele ouve e ele dá. E aí meu esposo não cortou o umbigo umbilical porque o médico falou que a tesoura não tava boa, pediu desculpa. E aí eles cortaram o cordão umbilical, levou ela na caminha ali, onde eu tinha citado com vocês mais no começo do vídeo. E levou ela ali pra salinha pra pesar e tudo. Meu esposo foi junto com ela pra tirar foto e tal. E eu fiquei ali na sala, na mesa. E ele começou a me costurar.
E aí meu esposo ficou alguns minutos ali com ela, tirando foto, vendo o processo ali. Aí a enfermeira falou, pai, pode se despedir dela, tá? E ele falou, da mãe também? Ela falou, da mãe também. Daqui a pouco vocês vê ela. E, gente, ele me costurando, eu tomei muito ponto, porque eu não deixei fazer, né, o corte. Então eu acabei tomando mais pontos. Eu tomei 5 pontos por fora e 3 dentro. E cada agulhada que ele dava, eu dava um tranco assim, porque eu tava sentindo os pontos. Cada agulhada que ele dava, eu dava um pulinho, porque eu tava sentindo ele costurando. E ele falou, olha, Paloma, você teve um corte aqui por dentro. É uma parte mais chata de costurar, mas eu vou ter que costurar, então não me xinga. Aí eu falei assim, doutor, já estamos na merda, né? Costura. Ele falou assim, mas poderia ter sido melhor? A gente aqui com meia luz, uma playlist linda tocando. Então nessa hora eu me toquei que tava tocando música na sala. Tava tocando umas músicas muito bonitas. Mas eu só me dei conta nessa hora que ele falou. Porque se ele não tivesse falado, eu também não tinha percebido que tava tocando música. E ele terminou de costurar, a gente demorou décadas. Nossa, ele é muito detalhista, um médico maravilhoso. Demorou pra caramba pra me costurar, porque ele foi os pontos perfeitinho, muito bonitinho. Mas foi dolorido os pontos, pra eu sentir ele me costurando, então foi um pouco dolorido. Então ele terminou de me costurar, eu fiquei ali, né? Dava pra ver que ela tava num bercinho assim logo à minha frente. E eu fiquei um tempo ali, depois me enviaram pra uma sala pra ficar em observação. Eu acho que eu fiquei lá nessa sala umas 2 horas, ela do meu lado. Nessa hora eu já não tava mais com meu esposo, eu fiquei com ele todo o pré-parto e parto. Não fiquei com ele ali 3 horas após o parto, que eu fiquei em observação, tanto eu quanto a Laura. E aí eu fiquei ali, depois eles vieram, colocaram uma fralda em mim. E enrolaram ela, tudo, e a gente ia subir pro quarto. Quando a gente subiu pro quarto, andaram os corredores, entramos no elevador. E logo quando eu saí do elevador, eu vi o meu esposo, então ele já veio ao nosso encontro. E conversou, e quando a enfermeira apertou pro elevador, ele falou, vem pai, pode vir. Ele falou, nossa, já posso subir? Porque ele pensou que primeiro eu ia tomar banho, a bebê ia tomar banho, depois eles iam liberar ela pra subir. Não, ele já veio junto. E aí a enfermeira falou que era pra eu ficar um pouco deitada, que umas 6 horas ela me liberaria pra tomar banho e a bebê também. Depois meu esposo foi no carro, pegou as minhas coisas, pegou as coisas da bebê. Ela deu o banho na bebê, não foi no quarto onde eu tava. Ela levou a Laura e trouxe já dado o primeiro banho. Ela me auxiliou ali todo no meu banho. Ela falou que eu teria que tomar um banho não demorado, senão eu iria passar mal. Mas assim, gente, pro meu primeiro parto foi um parto cesárea. Eu não tive auxílio nenhum depois que eu ganhei, sabe? Tipo, pra tomar banho, pra poder colocar a calcinha, porque a gente não consegue abaixar. Pra colocar a calcinha, eu não tive auxílio nenhum. Quando eu levantei da cama, eu quase caí no chão, porque tinha sido um parto cesárea, eu tava ainda com muito medicamento, então eu me senti tonta. Eu quase que me espatifei no chão. E dessa vez não, sabe? Ela me dando todo auxílio, como se eu tivesse tido um parto cesariano, sabe? Me olhando da porta do banheiro, me dando todo auxílio, me dando a toalha, colocou a fralda em mim, pediu pra eu segurar na frente, colocou atrás a fralda, porque até então você tá sangrando bastante, né? Alguns hospitais dão um absorvente bem grande, esse hospital dava uma fralda mesmo bem grande, tipo, te ajudando você a se trocar. Assim, gente, um atendimento assim 100%. Meu parto já tinha sido maravilhoso. E tudo que eu passei depois do parto foi assim inacreditável. Sabe, às vezes eu me pego pensando assim, como eu pude ter uma experiência tão bonita pelo SUS, um hospital que é do governo, né? Como eu tive experiência assim maravilhosa. Tanto antes do parto, tanto no parto, quanto todos os 3 dias que eu fiquei lá, a todo momento elas vinham, ela conversava, passava milhões de médicos te dando orientação, perguntando como que você tava, te dando medicação, sabe? Assim,
Eu só tenho que agradecer muito a Deus. Foi uma experiência de parto, assim, incrível, né? Doeu, né? Eu creio que seja difícil um parto que você não vai sentir dor, que não vai doer. Mas, assim, foi uma experiência, assim, maravilhosa. Foi um parto lindo, sabe? Foi uma coisa, assim, que eu fiz, né? Que eu e o meu esposo, que a gente realizou, assim, do jeito que a gente queria. Foi um parto muito lindo. E eu só tenho mesmo que agradecer muito. E como todo esforço tem uma recompensa, né? A minha recompensa, graças a Deus, foi uma filha linda, muito saudável, cheia de saúde, né? Muito reclamona, muito brava, que resmunga o tempo inteiro, como vocês estão vendo, né? Oh, meu Deus, eu tô dormindo, mãe, eu tô dormindo. Né? Então esse foi, além de tudo ter corrido muito bem, veio uma criança assim cheia de saúde. E eu só quero lembrar a vocês como a gente tem que ser grata por tudo que acontece, por tudo que Deus faz na nossa vida, porque quando se você aí que estiver me assistindo, estiver grávida e estiver esperando por esse momento, que na hora que você estiver lá sentindo as dores, que quando você estiver nesse processo pensando em desistir, que você pense que tudo tem um propósito, que tudo ali que você tá passando vai ter uma recompensa e que isso te dê forças para continuar e para prosseguir, porque tudo que Deus faz na nossa vida tem, né, nada em vão, né? Então a gente tem que passar por isso e que, oh, meu Deus, e eu vou encerrar esse vídeo aqui pra poder amamentar ela. E eu quero deixar um grande beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus, né? Um grande abraço da minha família pra sua. Até o próximo vídeo.